Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né? E muito obrigado. E aí, galera, bom dia, tudo bem? Essa é a playlist 2, né? A sétima aula da playlist 2. Estamos falando aqui sobre raciocínio lógico, né? Essa é a sétima aula, né? Da playlist 2 de raciocínio lógico, tá? Aqui tá bem voltado para os concursos do INSS, tá? Para o concurso do INSS. Eu vou pôr aqui. Opa, concurso INSS, tá? As aulas, tá bom? Então vamos lá. Valores lógicos das proposições. Proposição simples, proposição composta e conectivos lógicos. Tá? Que a gente vai ver agora. Lógica proposicional. A gente vai dar uma introdução aqui, mas a gente vai dificultar depois, tá? Vamos dar sequência, né, ao assunto proposições. Já definimos o que é uma proposição nas aulas passadas. Concordo? Já definimos. Mostramos que tipo de frase é ou não é proposição. A gente já fez isso, né? Nessa aula vamos explorar explorar de fato, né, quando a proposição é simples, composta e todos os conectivos lógicos, tá ok? Acho que a gente vai explorar mais os conectivos lógicos, né? Proposição composta, só para relembrar aqui, duas ou mais proposições simples, certo? Quando tenho duas ou mais proposições simples, tenho os conectivos. Toda vez que eu tiver duas ou mais proposições, né, simples, né, elas ligadas, então sempre quando eu tiver uma proposição composta, ela vai ter que ter conectivo, né? Algo que liga ela, né? Por exemplo, P acento circunflexo invertido, que eu uso V, né, aqui no Word, que eu não achei nenhum acento circunflexo invertido. É o conectivo OU. Peço desculpas porque está chovendo, viu? Muito ainda, tá? P acento circunflexo, né? O que ali, né? É o conectivo E. A gente sabe que o P é uma proposição, assim como o que é outra proposição. Não vamos esquecer disso não. Quando tem o cifrão ou um símbolozinho aí diferente, tá? Tem um outro símbolo, eu não estou achando ele no teclado, mas se eu inserir símbolos, eu poderia procurar ele e colocar ele para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho esse símbolozinho aqui, tá? Vocês não vão ver eu pegando ele não, porque eu só estou pegando parte da tela, mas eu vou tentar achar ele aqui. Não estou achando não, depois eu vou ver qual que é. Mas eu uso sempre aqui o cifrão, o tio, né? Desculpa, cifrão. O tio, né, de negação, tá? P setinha que, se, então. Condicional isso, certo? Lembra disso, né? P seta dupla, né? Que, se e somente se. Beleza? Aqui, o sublinhado, onde eu às vezes vou colocar sublinhado aqui, é só para destacar, né? E não faz parte do símbolo, tá? Tipo, eu estou colocando sublinhado ali embaixo, quando tem I, tem ou, né? Adelson e alguma coisa, Adelson ou Jamile, aí eu coloco ou no ou e coloco um sublinhado, mas não, isso não existe o sublinhado, é só para destacar, tá ok? Beleza. Negação. Eu fiz a prova do Enem. Que eu vou passar, são duas preposições, né? Proposições, tá? Negação de P é eu não fiz a prova do Enem. Negação de que é eu não vou passar. A gente só coloca o não, né? Então a ideia da negação é colocar o não ou remover o não, tá? Quando você tiver eu não vou passar, você vai deixar eu vou passar, você vai tirar o não, né? A ideia da negação é colocar o não, né, ou remover o não, beleza? Agora vamos falar de disjunção.
Disjunção é o nome oficial, né, do conectivo OU. Tá lá sublinhado, tá vendo? Só sublinhei para destaque. Quando realizamos uma disjunção entre P, fiz a prova do Enem, e Q, vou passar, lá, P, acento circunflexo invertido, Q, fiz a prova do Enem ou vou passar. Certo? Então ficou o seguinte, eu fiz a prova do Enem ou vou passar. Tá certo? Beleza? Esse é o conectivo OU. Não liga para... Aqui a frase não fez sentido nenhum, não tem problema, tá? Não preocupa com isso não. São duas proposições simples, né? A gente tem que entender o conectivo, que é o conectivo OU, né? Certo? Que é de disjunção, no caso. São duas proposições simples, né? A gente tinha duas proposições ali, que é a P, que é fiz a prova do Enem, e o que eu vou passar. E a gente usou o conectivo OU, que é a disjunção, para ligar essas duas proposições. Fizemos somente isso, tá? Olha lá. São duas proposições simples que, quando ligadas pelo conectivo OU, formam uma proposição composta. Só isso, tá? Agora a gente vai ver e trocamos aqui, ó. Que, né? Ou, né? Da forma simbólica aí, o acento circunflexo invertido. Não P. Então o Q é vou passar, né? O P é fiz a prova do Enem. O primeiro passo que a gente vai fazer, vamos fazer a negação de P. Negação de P é o quê? É o não P. Não fiz a prova do Enem. Por quê? O P era fiz a prova do Enem. O segundo passo é juntar as proposições com o conectivo OU, tá? Então a gente junta. Então fica, fiz a prova do Enem, que é o quê, né? É o quê mesmo? Ih, não, eu errei, olha lá, olha só pra você ver. Aqui, engraçado, olha, eu errei, gente. Não fiz a prova do Enem. Era o P lá, era o que na frente, olha lá, olha que bom. Para todo mundo entender, é eu errar ainda. Melhor ainda que a gente conserta, ó. É bom quando erra assim, que aí o pessoal entende. O que é vou passar, olha lá. Então fica vou passar ou não fiz a prova do Enem. Vou passar ou conectivo ou aqui, né? Ou não fiz a prova do Enem. Tá ok? Ah lá, é porque a gente trocou o Q com P, né? De lado, aí eu troquei ali na hora de colocar. Mas aqui a gente tem que prestar atenção, ó lá, é o Q tá na frente. É a segunda proposição tá na frente da primeira. E a gente inverteu, foi a primeira, foi o P. Deixa eu ver se é o P mesmo, olha. Dá até medo. Ah, é o P mesmo. Beleza? Certinho. Aí aqui, ó. Então lá. Vamos trabalhar agora com a conjunção. Conjunção. Conjunção é a utilização do conectivo e, tá? Fiz a prova do Enem. Que vou passar. Então, só falar aqui, gente, Jamile, pode passar em pé, porque até na hora de entregar a água lá, na hora do meu... Quando eu ia apresentar minha dissertação, a pessoa passava em pé e entregava água para o outro. Não precisa passar ajoelhada no chão para ninguém te ver. Só para falar aqui. Obrigado, gente. Desculpa, é porque tinha gente passando ajoelhada aqui. Vamos trabalhar agora com a conjunção. Todo mundo precisa beber água, né? Conjunção, ainda mais falando. Conjunção é a utilização do conectivo e, né? P, fiz a prova do Enem. Que, vou passar. P, né? O I, que, porque é o acento circunflexo. P e Q, né? O acento circunflexo é o I, tá certo? Fiz a prova do Enem e vou passar. Olha que eu marquei ali, ó. O I, né? Sublinhei só para, igual eu falei, né? Só para destacar, tá? Só para isso. Então, né? Eu fiz a junção das duas proposições simples. Elas eram simples. Eu fiz a junção delas, né?
utilizando o conectivo e. Dessa forma, né, fica a proposição composta. Vamos para outra, tá? Não P e não que. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Para ficar fácil, tá, gente? Para a gente não confundir. Primeiro, vamos fazer a negação das frases. Não P. O que é não P? O P é o quê? O P é fiz a prova do Enem. Tá lá em cima, ó, fiz a prova do Enem. O que é vou passar. Então, não P é não fiz a prova do Enem. E o não que é não vou passar. Depois, juntamos as frases com o conectivo e, né? O primeiro nós fizemos não P e não que. O P, não P, ficou não fiz a prova do Enem e o não que ficou não vou passar. Depois juntamos as frases com o conectivo e, tá? Não fiz a prova do Enem e não vou passar, certo? Outra, mais uma. Voltando de exemplo, gente. Não P, né, circunflexo, que fiz a prova do Enem, que vou passar. P, fiz a prova do Enem, que vou passar. O primeiro passo é fazer a negação da proposição P. Negação do P, não fiz a prova do Enem. Segundo passo, ligar com o conectivo I, né? Com o conectivo E, né? Não vou passar, que a gente passou lá. Não vou passar. Olha lá para você ver, eu tô errando direto esse negócio aqui, hein? Pera aí. Era não P. Olha, era não P e quem, gente? Atenção, hein? Nossa, que vergonha se fosse numa prova. Olha, pra você ver. Deixa eu ver aqui. O não P, não fiz a prova do Enem. E... Pera aí, deixa eu ver. O P, fiz a prova do Enem, né? O P, ó. O P, fiz a prova do Enem. O que vou passar. Olha o que eu fiz aqui, ó. O P, fiz a prova do Enem. O que vou passar. Tá certo. Não P e que. Não P e que, né? Então, não P, não fiz a prova do Enem. Segundo passo, ligar conectivo E. Olha lá, por que eu coloquei aqui não vou passar e fiz a prova do Enem? Tô ficando doido, tá vendo, ó? Então, aqui tem que ser, ó. Olha só pra você ver, eu errei aqui. Bom pra vocês, que vocês entendem mais ainda, né? Olha lá. Fica, na verdade, não, porque eu não tinha invertido o que com P, concorda comigo? Se eu tivesse invertido o que com P, aí sim, né? Mas aqui não. Então não fiz a prova do Enem, não fiz a prova do Enem e vamos colocar o sublinhado e cadê, hein? E não fiz a prova do Enem e vou passar. Por quê? E vou passar. Por que vou passar? Porque isso aqui não está... ele não está com negação, não. O que a gente não está negando o que, não. Olha lá para você ver, ó. Vou pegar aqui até para colocar aqui embaixo, ó. Eu não tinha invertido, só que na frase eu inverti. Não sei se vocês repararam isso. Olha como era aqui, ó. Isso aqui é daqui, tá? Isso aqui é daqui. Vou até pôr para baixo aqui, ó. Olha lá. Eu não sei porque que eu fiz isso, não, mas tudo bem. Aí eu vou até apagar essa frase aqui, né? Porque tá errada. Mas, olha lá, isso aqui, olha lá, não fiz a prova do Enem, porque é o P, a negação do P, né? E que eu fiz como se fosse a negação. Olha o que eu fiz, ó. Eu fiz a negação do que e P. Isso que eu tinha feito. Vocês entenderam? Porque aí fica assim, ó. O que eu fiz ia ficar assim, ó. O não que é o que? Não vou passar, né? Não vou passar, não vou passar. E o P tá da verdade, né? Fiz a prova do Enem. Entenderam? Eu dei uma invertida, mas tudo bem, olha lá. Deu para todo mundo entender melhor ainda, eu acho. Beleza. Em alguns exercícios, tá? Quero que prestem bastante atenção nisso. Não vão ser utilizados somente o ou, né? O ou e o e, tá? Exemplo. Vamos considerar, né, a proposição Jamila estuda, mas não passa no Enem. Nessa proposição, o conectivo lógico é disjunção exclusiva. Calma que depois, lá para frente, a gente vai ver. Disjunção exclusiva.
Condicional, bicondicional, conjunção, o que vocês acham que é? Entendeu? Jamília estuda, mas não passa no Enem. A gente tem um mas ali, a gente não está com i, não está com nada mais, né? Então, a gente pode considerar a frase da seguinte forma. Ó. A frase pode ser entendida da seguinte forma. Jamília estuda, mas mesmo assim não passa no Enem. Então seria Jamília estuda e não passa no Enem, entendeu? Porque apesar dela estudar, ali tá, mas não passa no Enem. Então deu o sentido de e, entenderam isso? Eu acho que sim, né? Às vezes utilizam o mas. Quando você vê o mas, já pode encarar como o e, tá? Beleza. A utilização do mas, né, pode ser trocada pelo e. Já coloquei ali, né? O conectivo e é chamado de conjunção. Então, a resposta certa é a letra E. Voltem aí no seu vídeo e vejam que é a conjunção, certo? Em todos os momentos, né, que for visto o mas, ele está associado ao conectivo e, tá? Coloquei para vocês. Agora vamos começar um conectivo novo, acho que a gente não tinha visto ainda, que é o condicional. Agora entra um dos conectivos mais cobrados, se não mais cobrado, o conectivo condicional, tá? Conectivo condicional é se P, então que. P, a primeira proposição é chamada de premissa, certo? A premissa também é chamada de antecedente. Mas vamos gravar aqui, a primeira proposição é chamada de premissa. A gente vai ter uma premissa para a segunda acontecer. Eu acho mais fácil assim para entender o bicondicional, tá? Temos o que? A outra proposição, que no caso está expressa pela letra Q, pode ser chamada de tese, consequente, conclusão. Qual que é a diferença do condicional assim, uma diferença básica do condicional para o bicondicional? O condicional a gente tem uma premissa e vai ter a conclusão. O bicondicional a gente pode trocar as duas, sabe? Ele é mais forte. Vocês vão entender no exemplo, tá? Acho que vai ficar mais claro lá na frente, tá ok? Por que a gente chama de premissa e o outro não, tá? Vamos colocar um novo P e Q, tá? Acho que vai facilitar. P, para trocar também, né? Tá chato de mexer com o mesmo sempre. P, fiz as compras. Q, a geladeira está cheia. Se P, então Q. Exemplo, P, setinha Q, né? Então, vamos lá. P, fiz as compras. Q, a geladeira está cheia. Se fiz as compras, então a geladeira está cheia, certo? A gente aplicou o P para Q aqui, olha lá. Então, a gente pegou se P, então Q. Se fiz as compras, que é o P ali, ó, se, eu estou apontando com o dedo aqui, né? Parece que alguém está vendo na câmera. Se, aí eu coloquei aqui, ó, se, o se aqui, por causa da condicional, né? Se fiz as compras, eu pego o P aqui, né? Então, que é o então, né? Para a gente chegar à conclusão, a geladeira está cheia, certo? Então, quem é a premissa? O fato de fazer as compras. Quem é a conclusão? O fato da geladeira estar cheia. Estou ligando, né, as proposições através do condicional, tá ok? Agora vamos ver não P e não Q. Negação e negação. Primeiro passo, fazer a negação deles, né? P, fiz as compras. Não P, não fiz as compras. Q, a geladeira está cheia. Não Q, a geladeira não está cheia. Se a geladeira... Olha lá, aí a gente pegou... Olha lá... Olha lá, peraí. Olha lá, é não P e não Q. Não P indo para não Q, né? Isso é lindo, eu confundi todas, Todas as questões, maravilhoso, olha lá. Se a geladeira não está cheia, então não fiz as compras. Na verdade, era se não fiz as compras. Olha que lindo isso. Esse poderia ser aqui, olha. Esse, na verdade, é esse aqui, ó. Pera aí. Que a setinha, vamos pegar essa setinha aqui.
que aconteceu, rapaz? Que eu errei todos. Mas é até bom para vocês, viu? Ó. Meu Jesus amado. Olha, não que pra P. Isso aqui, ó, ficou não que. Deixa eu ver aqui. Era não que e não P, né? Então é não P também, olha lá. Aí sim, né? Se a geladeira, não, se a gente inverteu, né? Que ali a geladeira não está cheia, né? Se a geladeira não está cheia, então não fiz as compras. Mas o que a gente fez daqui de cima, ó, é o contrário, certo? Porque ali eu inverti o P com Q, eu inverti quase todas as questões, se vocês pararem. Seria se não fiz as compras, né? Se não fiz as compras, pois está na negação, né? Então, né? A geladeira não está cheia. Fácil, né, gente? Entenderam? Ali eu tinha errado, mas eu coloquei aqui certo para vocês, olha lá. Se o contrário, né? Se a geladeira não está cheia, então não fiz as compras, certo? Então atenção, se acostumem tanto com a simbologia quanto com o modo textual, tá? Vamos de novo aqui, né? P, fiz as compras. Q, a geladeira está cheia. Primeiro resolvemos o que está dentro do parênteses, tá? Se você conseguir resolver de cabeça, você resolve. De Q para P. Pelo menos dessa deu de Q para P. Vamos ver se eu acertei, hein? Eu tava doido para fazer um de Q para P. Só pode, toda hora eu confundia. A geladeira está cheia e fiz as compras, certo? Porque a gente tá pegando só essa partezinha aqui, ó. A gente só pegou isso aqui, beleza? Ok. Aí tem o não P. O não P não fiz as compras, porque o P fiz as compras, então não P não fiz as compras, certo? Aí fica, se não, vamos tentar um pouquinho aqui, ó. Se não fiz as compras, então a geladeira está cheia e fiz as compras. Olha se vocês concordaram, ó. Eu juntei aqui, ó, o P, tá vendo? O P é se fiz as compras, tá vendo? Se aqui, aí só quero não P, né? Então era se é não P, era se não fiz as compras. Aí tem o então, por causa da setinha aqui ligando esse pedaço aqui, ó. Eu peguei o P, agora fui para então. A geladeira está cheia, que é o que eu tô pegando nesse pedaço que a gente já tinha feito. Eu ponho tudo detalhado para todo mundo entender. E fiz as compras, entendeu? Não tem problema a frase aqui não combinar não, tá? Preocupa não. A gente só utilizou aí, né? Só para o entendimento aí, tá? Se não fiz as compras, então a geladeira está cheia e fiz as compras. Ficou, né? Meio assim, mas não preocupa. Só para o entendimento da simbologia, né? Para a gente fazer o exercício, tá? Usando os conectivos, né? Conseguimos formar diferentes proposições. Nome do conectivo O, de junção. Nome do conectivo E, conjunção. A seta, né, significa condicional. Condicional é se, então. Agora a gente vai ver a bicondicional. O bicondicional tem como símbolo a seta dupla. O bicondicional é conhecido como duplo condicional. Bicondicional, se, vírgula, e somente se. P, fiz as compras. Q, a geladeira está cheia. P, setinha para os dois lados, ó. Fiz as compras se e somente se a geladeira está cheia. Tá vendo? Fácil, né? Fiz as compras se e somente se a geladeira está cheia. Quer dizer que ele só fez as compras se e somente se a geladeira está cheia. Entenderam isso? Entenderam, eu acho, né? No caso em questão, né, do bicondicional. Agora, interpretando o bicondicional aqui, eu quero passar uma coisa meio chata de entender. O bicondicional ele é mais forte que o condicional. Ele obriga uma parte da sentença a estar certa para a outra também estar. Vamos aos exemplos.
eu não quero falar que ele obriga uma parte para outra também estar. Eu estou querendo dizer que ele pode inverter, sabe? Vocês conseguem inverter com o outro lado da frase. Vamos ver, tá? Eu só fiz as compras somente no caso de a geladeira estar cheia. Isso eu deixei bem claro lá em cima, né? Então, se a geladeira estiver vazia, eu não fiz as compras. Concordam? Eu deixei isso bem claro lá em cima. Ou seja, eu só fiz as compras se a geladeira está cheia. Também posso interpretar o bicondicional da seguinte forma. Somente no caso de a geladeira estar cheia, eu fiz as compras. Entenderam? Somente no caso de a geladeira estar cheia, eu fiz as compras. Reparem que no bicondicional há uma obrigação. Condicional, fiz as compras, que geladeira está cheia. Se fiz as compras, a geladeira está cheia. Neste caso, a geladeira pode ou não estar cheia. A geladeira está cheia, vai depender se fiz as compras. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Por exemplo, ó. Vou tentar passar, senão eu vou deixar essa aula e eu vou tentar explicar melhor numa outra parte, tá? Depois. Se eu pegar aqui, ó, eu posso conseguir inverter aqui, ó. Por exemplo, no se somente se. Eu vou pôr os dois aqui, tá? Ó, se fiz as compras, então a geladeira está cheia. Agora, vou pegar o bicondicional aqui, tá? Bicondicional. Meu bicondicional. Ah, tá. Ó. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Um pouco mais chato. Esse é fiz as compras se e somente se a geladeira está cheia. Esse eu só fiz as compras se somente a geladeira está cheia, né? Esse aqui é se fiz as compras, quer dizer, se eu fiz as compras, então a geladeira está cheia. Se eu não fiz as compras, então a geladeira não está cheia, né? A geladeira, então, nesse caso aqui, se eu pegar, a geladeira está cheia. Quer dizer, fiz as compras, se fiz as compras. Nesse caso aqui, a geladeira está cheia se somente se fiz as compras. Acho que deu para entender mais ou menos? O se somente se é porque ele caminha para os dois lados. Você consegue separar essas duas partes aqui. Talvez eu não tenha conseguido explicar muito bem nesse exercício aqui. Eu vou tentar em outro, tá? Eu acho que todo o resto ficou muito bem explicado. Mas essa parte é uma parte mais chata. Eu vou tentar explicar com mais calma para lá para frente. Que o se somente se caminha para os dois lados, por isso ele tem a seta, ele tem a setinha lá dos dois lados. E o outro só tem a seta para o outro lado. Se fiz as compras, então a geladeira está cheia. Então a geladeira está cheia se fiz as compras, entendeu? Aí a gente vai pegar a geladeira está cheia se fiz as compras, beleza. Agora o outro não, fiz as compras se somente se a geladeira está cheia. O outro é se fiz as compras, então a geladeira está cheia. Esse aqui, ó, se somente se a geladeira está cheia. A geladeira tem que estar cheia para ele ter feito as compras. Eu acho que eu deixei mais claro agora, né? Ó, a geladeira tem que estar cheia. Aqui só fala, se fiz as compras, então a geladeira está cheia. Se eu fiz as compras, a geladeira está cheia. Mas e se eu não fiz as compras e a geladeira estiver cheia do mesmo jeito que já tinha comida antes? Entenderam isso? Olha só para você ver. Se fiz as compras, a geladeira está cheia. Quer dizer, estou colocando bem fácil aqui para vocês. Ó. Se fiz as compras, então a geladeira está cheia. Quer dizer, se eu fiz, está cheia. Mas se eu não fiz e ela estiver cheia, pode ser um caso também, né? Agora o outro não. O outro obriga, olha lá. Fiz as compras se somente se a geladeira está cheia. Quer dizer, a geladeira tem que estar cheia lá. Eu fiz as compras. Para me ter feito as compras, a geladeira tem que estar cheia, entendeu? A geladeira ficou cheia porque eu fiz as compras. Entenderam como o bicondicional amarra? É isso que eu queria deixar bem claro. Eu não sei se eu consegui. Vou tentar na próxima aula de novo, mas eu acho que ficou. Obrigado. Inscrevam no canal, viu? Porque mais de 80% das pessoas que assistem, vou até pôr o dedo assim para cima, tem que pôr um computador lá mais para baixo. Mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui, elas são não inscritos.
elas poderiam se inscrever, gente, não custa nada, é só dar um cliquezinho lá no se inscrever, aí me dá um like aqui, para me dar um up aqui, para ver se eu vou começar a minha monetização. Muito obrigado e tchau.